Resumindo então tudo que a gente viu a respeito de fotossíntese, a gente pode colocar tudo nessa representação, nesse quadro. Fase fotoquímica, fase clara e fase química também chamada de escura ou de ciclo de Calvin. Na fase fotoquímica existe então a influência direta da luz. A luz quebra moléculas de água, nessa quebra hidrogênios são liberados e eles ficam presos nas moléculas de NADP, formando NADPH. E o oxigênio é liberado, e é esse oxigênio que vai para a atmosfera que outros seres vivos podem usar na sua respiração. A energia da luz também é utilizada, absorvida pela clorofila, fazendo com que a fotofosforilação aconteça, o ATP seja criado. Tendo ATP, tendo os hidrogênios da água, começa então a fase química, a fase escura. Nessa fase ocorre de fato a construção do carboidrato, a construção das moléculas orgânicas, da comida da planta. Precisa de carbono, hidrogênio e o oxigênio. Hidrogênio vem da molécula de água, carbono e oxigênio vêm das moléculas de gás carbônico que foram absorvidas por esse indivíduo. Então, o carbono do gás carbônico, o hidrogênio da água, o oxigênio do gás carbônico. No meio da construção, no meio do ciclo de Calvin, sobra um pouco de hidrogênio da água que não foi utilizado, sobra um pouco de oxigênio do gás carbônico que não foi utilizado na construção do carboidrato, então há um pouquinho de formação de água também no ciclo de Calvin. A gente pode resumir todo esse monte de reação química numa reação só. Essa primeira aqui, precisa de CO2 para fazer fotossíntese, precisa de água para fazer fotossíntese, tudo na presença de luz. Na presença de luz, então, existe energia para a produção do carboidrato, a liberação de oxigênio e um pouquinho de água ainda produzida no final. Dá para resumir um pouco mais essa equação, simplificar um pouco mais, tirando essa água excedente que está dos dois lados. Então, normalmente é assim que a gente vê nos exercícios. Precisa de gás carbônico, precisa de água, na presença de luz, ainda tem a produção de um carboidrato e a liberação de oxigênio. Não esquece que o oxigênio vem da quebra de moléculas de água, que a construção do carboidrato depende dos hidrogênios das moléculas de água e das moléculas de gás carbônico, então tá tudo representado aqui nessa equação. Normalmente o que aparece é essa segunda, às vezes eles colocam essa primeira. É importante você saber que precisa de água para começar, mas no final existe produção de água também, por isso a gente pode encontrar água dos dois lados da reação resumida da fotossíntese. De maneira geral, a maioria dos vestibulares, com as informações que estão aqui, você já consegue se virar na maioria dos exercícios, Mas é interessante entender o que está acontecendo lá nos tilacoides, é interessante entender o que está acontecendo no estroma, para exercícios de segunda fase, alguns vestibulares um pouco mais chatinhos. Então é importante saber o perfil do vestibular que você vai prestar. Pega umas provas anteriores para saber como é que eles perguntam a respeito de fotossíntese. Na maioria das vezes, esse esquema já é o suficiente. A gente vai pensar então, para finalizar essa questão de fotossíntese nos próximos vídeos, quais são os fatores limitantes, O que diminui a taxa de fotossíntese, o que pode acelerar a taxa de fotossíntese, o que controla a velocidade da fotossíntese.